Ao vivo de novo, desculpe, eu acabei saindo da live, né, ao invés de dar continuidade a ela. Mas agora tudo certo, já desativei os comentários, vocês vão entrar de novo e a gente vai poder sequenciar esse encontro, tá bem? Então sejam bem-vindos novamente, me desculpem pela inabilidade aqui para poder desativar os comentários, para a tela não ficar travando e vocês não terem dificuldade de acompanhar. Desculpe essa inabilidade inicial aqui, mas estamos de volta e nessa terça-feira os comentários são atinentes ao capítulo 4 da nossa obra. Esse capítulo 4, que se inicia, né, na página 237 da nova e atual edição e vai até a 277, com só 40 páginas, é chamado de Direitos e Garantias Fundamentais. É, então, um capítulo bastante teórico, porque vai traçar um panorama das principais teorias, dos principais comentários doutrinários que você precisa internalizar e conhecer para poder avançar no estudo deste tema, que é um dos mais relevantes para o direito constitucional, que é o estudo envolvendo os direitos e as garantias fundamentais. Pois bem, teremos aqui então classificações importantíssimas para o seu bom desenvolvimento no estudo desse assunto. Em termos constitucionais, com relação à leitura do nosso documento constitucional pátrio, a indicação vai ficar por conta dos parágrafos do artigo 5º, que vão formar, então, a base daquilo que vai se apresentar nessa teorização geral. Então, um parágrafo que eu acho que merece o destaque aqui nos meus comentários é o parágrafo 2º do artigo 5º, que traz a chamada cláusula de abertura. Essa cláusula de abertura nos lembra que o rol que estabelece os direitos e as garantias fundamentais, que em nossa Constituição está no título 2, que começa no artigo 5º e vai até o artigo 17, é na realidade um rol aberto, um rol dinâmico, exemplificativo e não taxativo. Então, uma primeira informação teórica importante sobre essa parte, envolvendo a teoria geral dos direitos e das garantias fundamentais, está no próprio texto constitucional. E essa informação, que consta então do parágrafo 2º do artigo 5º, é referente a essa noção da cláusula de abertura. Leia esse parágrafo, aprenda com ele, justamente porque essa cláusula de abertura indica que temos o reconhecimento de direitos e garantias fundamentais não catalogados, ou seja, que não estão naquele título 2 da Constituição, que não estão naquele rol, não é? E aí temos direitos que são decorrentes do regime, como, por exemplo, o direito de resistência. Temos direitos que decorrem de princípios que a nossa Constituição adota, como, por exemplo, o direito à identidade pessoal. Eles não possuem previsão constitucional expressa, mas são reconhecidos, não é, pelos nossos constitucionalistas, são reconhecidos pela nossa Corte Suprema em razão dessa cláusula de abertura que o parágrafo 2º do artigo 5º consagra. Uma curiosidade histórica, essa cláusula é inspirada na 9ª emenda feita à Constituição dos Estados Unidos da América, uma, aliás, das poucas emendas que atingiu o texto magno daquele país. Então, a 9ª emenda feita à Constituição dos Estados Unidos é consagradora dessa ideia de que o rol de direitos e garantias fundamentais é um rol aberto, é um rol dinâmico. Essa emenda inspirou muitas constituições, mundo afora, e a nossa foi uma delas. A ideia de que então eu posso reconhecer direitos e garantias fundamentais que não estão no rol do título 2 da nossa Constituição, que estão fora dele. Eu já exemplifiquei como um direito decorrente do regime o direito à resistência, um direito decorrente de princípios constitucionais que a gente adota, o direito à identidade pessoal. Mas é o próprio parágrafo 2º que nos lembra que novos direitos e garantias fundamentais podem também ser inseridos em nossa Constituição via tratado, via a incorporação, a internalização de tratados e convenções internacionais. E aí chama a atenção, também nessa parte da teoria geral dos direitos e das garantias fundamentais, chama a atenção o estudo que você deve fazer do parágrafo 3º do nosso artigo 5º. O parágrafo 3º ele foi inserido por uma importantíssima emenda constitucional, que é a emenda 45. Essa emenda, ela modificou vários pontos importantes em nossa Constituição. Vez ou outra, algum examinador em prova exige esse conhecimento de você. Quais foram os pontos centrais que a emenda constitucional 45, que fez a reforma do judiciário, alterou no texto da nossa Constituição? Normalmente, a inclusão das súmulas vinculantes
lá no artigo 103A é cobrada. Também a criação do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 103B. Também a inserção do direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Normalmente isso também é inserido ali na questão, não é, que cobra quais são os aspectos centrais dessa reforma. Mas para o encontro de hoje, que é referente ao capítulo 4 do nosso livro, o que chama muita atenção é a inserção, lá no artigo 5º, do parágrafo 3º. Parágrafo 3º que trouxe, então, um rito especial de incorporação de tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. Antes desse rito ser introduzido em nossa Constituição, antes de termos o parágrafo 3º do artigo 5º, o que só aconteceu com a emenda 45, que é de dezembro do ano de 2004, tratados e convenções internacionais eram incorporados da seguinte maneira: se esse tratado ou essa convenção versasse sobre um assunto qualquer, o rito de incorporação era o rito ordinário, que era o rito que havia, e esse tratado, essa convenção, acabava internalizado e recebia em nosso ordenamento o status de lei ordinária. Então, era um tratado ou convenção internacional sobre um tema qualquer que não fosse o tema direitos humanos. Então, esse tratado ou convenção era incorporado pelo rito ordinário, mas recebia em nosso ordenamento o status de norma ordinária, infraconstitucional, de lei ordinária mesmo. Depois, tínhamos o outro lado, que era a incorporação de tratados ou convenções internacionais que versassem sobre o tema direitos humanos. E aí a posição do STF, firmada no ano de 2008, para esses tratados que foram incorporados não é pelo rito ordinário, mas que versavam sobre direitos humanos, acabou sendo a de que eles teriam o status de norma supralegal. Estariam acima das leis, mas abaixo da Constituição. E estar acima das leis significa conseguir paralisar a eficácia de toda normatização infraconstitucional que lhe seja contrária, né? Que de alguma forma apresente uma afronta àquilo que está posto no tratado. O rito especial chega em 2004 para exigir um procedimento específico, mais dificultoso e solene, para a incorporação desses tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. Esse rito mais solene e mais dificultoso nada mais é do que aquele que a gente encontra no artigo 60, parágrafo 2º da nossa Constituição, que é o rito de discussão, votação e aprovação de propostas de emenda à Constituição. É o rito do 2235. O que é 2235? Discussão feita nas duas casas, 2 turnos em cada casa e maioria de aprovação de 3/5. Ou seja, se esse rito é então seguido na incorporação, na internalização de um tratado ou de uma convenção internacional que verse sobre direitos humanos, esse documento entra em nosso ordenamento, é internalizado com status de emenda constitucional, tá? Então, é uma associação importante, essa feita ali no capítulo 4, da reunião do que temos no parágrafo 2º com o que temos no parágrafo 3º. O reconhecimento de que a cláusula de abertura permite que possamos identificar direitos e garantias fundamentais fora do rol, fora do catálogo do título 2, o que dá origem, então, aos direitos e garantias fundamentais não catalogados, né? O reconhecimento de que o rol é aberto, de que o rol é dinâmico, e, evidentemente, esse dinamismo permite que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos sejam internalizados e tragam, portanto, novos direitos e novas garantias. E aí, esse rito de incorporação tem que ser sempre lembrado, porque é o rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º. Quais os pontos centrais, então? A lembrança de que ele foi inserido por meio da emenda constitucional 45, o detalhe de que é o rito de emenda, por isso, então, esse tratado, essa convenção sobre direitos humanos acaba em nosso ordenamento com status de emenda constitucional, de norma constitucional derivada. Eis, então, outro ponto relevante, né? Mas, seguindo, quais são os pontos centrais que esse capítulo traz no aspecto teórico? Eu creio aqui que vale a pena lembrarmos que os direitos e garantias fundamentais que vão ser estudados nos capítulos subsequentes, porque o capítulo 5º vai falar dos direitos e garantias individuais, depois o capítulo 6º vai falar dos direitos sociais, depois o de número 7, o de número 8 vão tratar dos direitos políticos, dos direitos envolvendo a nacionalidade. Em suma, os direitos serão trabalhados de modo individualizado, especificado nos próximos capítulos, nos subsequentes. Mas neste aqui, uma teorização geral aparece e ela é absolutamente relevante. Nessa teorização geral, a gente reconhece que os direitos fundamentais não surgiram todos ao mesmo tempo e no mesmo contexto histórico. Os direitos fundamentais são respostas
jurídicas às demandas sociais que vão aparecendo. Portanto, é possível traçar um perfil histórico e evolutivo dos direitos e das garantias fundamentais. Quem primeiro fez isso foi um jurista de origem tcheca, Karel Vazák, numa conferência que ele proferiu em Estrasburgo, na França, em 1979. Foi ali que ele apresentou essa perspectiva histórico-evolutiva dos direitos e das garantias fundamentais. Karel Vazák, tá? Um jurista francês, mas de origem tcheca. Quem trouxe isso para o direito brasileiro foi Paulo Bonavides. Por isso que o nosso constitucionalismo identifica as gerações de direitos fundamentais, a construção desse tão relevante autor. Porque Paulo Bonavides foi o primeiro a se dedicar a essa tarefa de construir esse perfil histórico evolutivo dos direitos e das garantias fundamentais, dividindo então os direitos, não é, no tempo, à medida em que eles foram surgindo, que eles foram aparecendo. Por isso é tão comum você encontrar, e isso tem aqui no nosso capítulo 4, você encontra isso depois muito em prova e nos debates todos sobre direitos e garantias fundamentais, esse perfil evolutivo, que divide os direitos em gerações. Alguns falam hoje em dimensões, mas esses termos continuam sendo usados como se fossem sinônimos, sem grandes prejuízos. Falar em gerações ou dimensões de direitos fundamentais é basicamente a mesma coisa, é reconhecer que os direitos são respostas jurídico-normativas às demandas sociais daquele momento histórico específico. E aí então a gente organiza os direitos em dimensões. A doutrina mais tradicional só reconhece 3 dimensões. Paulo Bonavides fala em 5 dimensões. Por quê? Porque ele reconhece a 5ª dimensão como aquela consagradora do direito à paz, tá? Mas repare que quando um eventual examinador de uma prova que você estiver prestando não reconhecer as 5 gerações, ele vai inserir o direito à paz na 3ª, tá? Então isso é um ponto que gera bastante dúvida no aluno que está se preparando, por exemplo, para o exame de ordem ou para um eventual concurso público. Eu reconheço como a doutrina 5 dimensões de direitos e garantias fundamentais, ou eu vou naquela concepção tradicional, que é construída tendo por base inclusive o lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, e verifico só a existência de 3 dimensões. Tudo vai depender do contexto que o examinador trouxer para você. Mas se ele associa o direito à paz à 3ª dimensão, é porque ele não reconhece as subsequentes, tá? E aí, neste caso, você teria que, então, se atrelar a essa percepção mais tradicional dos direitos e garantias fundamentais nessa perspectiva evolutiva, tá bem? Mas, enfim, procure sempre se lembrar que essa possibilidade de organizarmos os direitos e garantias fundamentais no tempo, de acordo com o momento específico do surgimento de cada qual, é o que confere aos direitos e garantias fundamentais uma característica importante, que é outro tema trabalhado aqui nesse capítulo, né? As características dos direitos e garantias fundamentais. E uma característica bastante relevante é justamente a historicidade. Historicidade porque os direitos estão atrelados a um momento histórico específico, né? E podem ser lidos nessa ótica da evolução, não só do surgimento, mas da compreensão que se faz de cada um deles, né? Enfim, a primeira dimensão é muito relacionada ao valor liberdade, é a que permite então o surgimento das liberdades negativas, né? Também chamadas de liberdades clássicas, por meio das quais o Estado passa a consagrar então direitos de defesa para o indivíduo, que são inicialmente direitos oponíveis ao próprio Estado. Então são direitos e garantias fundamentais que não vão exigir do Estado uma atuação, ao contrário, vão exigir uma abstenção, um não fazer. Em verdade, são então direitos, por isso chamados de liberdades negativas, né? Porque são direitos, via de regra, não prestacionais. O que eu quero é criar uma esfera de não interferência estatal, para que eu possa atuar, para que eu possa agir e fazer minhas próprias escolhas. Então eu crio essa proteção para o indivíduo. Então os direitos de primeira dimensão, no tempo eu vou localizá-los como sendo direitos que surgiram no final do século XVIII, início do século XIX. Estados tipicamente liberais estão sendo erguidos nesse momento. Então final do século XVIII, início do século XIX. Direitos relacionados ao ideal de liberdade, então são direitos políticos e direitos civis que surgem nesse momento. Direitos que exigem do Estado um não fazer, uma abstenção, uma não atuação, um não agir. São direitos que têm caráter de defesa, caráter de liberdades negativas, principalmente, não é? E aí, então, aparecem esses primeiros direitos nesse contexto histórico específico. Na sequência, em razão do crescimento demográfico, em razão também da desigualdade social que se torna cada vez mais marcante, né? Eu tenho, pós-revolução industrial, essa segunda onda de direitos,
que são os chamados direitos sociais, direitos de segunda dimensão. Eles não são direitos sociais porque são direitos de uma coletividade, eles são direitos sociais porque buscam justiça social. Cuidado para não se confundir nesse ponto. Direitos transindividuais, que são direitos de coletividade, vão aparecer na terceira dimensão, tá? Mas os direitos sociais, que são direitos de segunda dimensão, dessa segunda onda pós-revolução industrial, né, bem do início ali do século XX, são direitos que buscam justiça social. Então são os direitos econômicos, sociais, culturais, que vão exigir uma postura diferente do Estado, um fazer, um agir, um atuar. Aquela postura de abstenção sai de cena e eu passo a pedir que o Estado interfira, né, na vida em sociedade para poder, de alguma forma, tentar equacionar esse tecido social que é muito e significativamente desnivelado. Então surgem nesse momento histórico específico, os direitos sociais. E é muito interessante você perceber que esse movimento dos novos direitos sociais que vão aparecer nessa segunda dimensão é um movimento que coincide com o surgimento dos estados de bem-estar social, né? Estados que são intervencionistas, mais atuantes. Então, para você ter uma ideia, as nossas primeiras constituições, a primeira histórica, que é de 1824, e a primeira republicana, que é de 1891, né, são tipicamente liberais e trazem direitos de primeira dimensão. Os direitos sociais começam a aparecer nas constituições, no mundo afora, né, só no século XX. Então eu tenho a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição Alemã de Weimar de 1919, a primeira Constituição brasileira a consagrar direitos sociais é a de 34, não é? E veja que é um movimento que você tem que estudar em conjunto com outras áreas aqui do direito constitucional, como por exemplo a Constituição de 34, consagra direitos sociais pela primeira vez e consagra uma federação de cooperação, um federalismo cooperativo também pela primeira vez. Por quê? Porque se o Estado cresce e tem mais atribuições, né, e isso deriva da previsão de direitos fundamentais sociais, já que o Estado passa a intervir em muitos setores da vida em sociedade, o Estado cresce em demasia, eu preciso então passar a adotar uma repartição de competências entre os entes federados que seja uma repartição no plano vertical, que crie uma atuação conjunta, em condomínio entre eles, porque a atuação estatal cresceu demais, as atividades estatais foram, na verdade, incrementadas, o Estado pode muito, e para que o Estado faça tudo o que está determinado, então, para ele fazer, para ele agir, eu preciso começar a coordenar as atividades entre os entes, de modo a alcançar essa cooperação. Então, o federalismo de cooperação, ele surge justamente quando há essa mudança do Estado liberal para o Estado social, quando passa, então, a haver essa previsão de direitos sociais nas nossas constituições, não é? E isso no Brasil acontece com a Constituição de 34, tá? Agora, esse perfil, então, histórico-temporal dos direitos nos leva também aos direitos de terceira dimensão, que são direitos ligados ao ideal de fraternidade, estes sim, direitos transindividuais, direitos de uma coletividade, como, por exemplo, a proteção ao patrimônio histórico-cultural, como, por exemplo, ao meio ambiente ecologicamente preservado, tá? Então, este é um ponto importante também trazido aqui pelo capítulo. Agora, outro aspecto que chama a atenção aqui no capítulo 4, que merece muito sua atenção, é referente à eficácia dos direitos fundamentais. Porque perceba que os direitos de primeira geração são direitos oponíveis ao Estado. Então, esta seria a eficácia, na verdade, vertical dos direitos fundamentais. Vertical porque o indivíduo, diante do Estado poderoso, leviatã, opressor, se coloca numa posição subordinada, então eu tenho a eficácia vertical. Direitos de primeira geração, então, né, que surgiram oponíveis ao Estado, ilustram bem essa eficácia vertical dos direitos fundamentais. Vertical porque é um evidente desnível entre os sujeitos. O Estado, muito mais forte, se colocaria nessa posição de leviatã, de opressor, e seria então o principal violador, né, o principal ator nas afrontas aos direitos e garantias fundamentais. Por isso, a eficácia vertical dos direitos. Agora, com a evolução dos direitos fundamentais, há o reconhecimento de que eles também se aplicam nas relações entre particulares. Então, consagra-se a partir daí a eficácia chamada de horizontal dos direitos fundamentais. E aí, neste caso, o grande debate, já que hoje a eficácia horizontal já é certa, temos aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas, o grande debate é relativo a essa eficácia ser ou não direta. Se ela é direta e imediata ou se ela depende da ponte criada pelo legislador, dessa intermediação feita pelo legislador. Esse é um debate interessante que tem que ser feito e neste ponto do capítulo tá? Sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que já está consagrada,
mas que ainda assim depende desse reconhecimento, de se teremos uma eficácia horizontal, mas dependente de legislação, ou se há uma eficácia direta e imediata desses direitos. O Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões emblemáticas sobre isso, então apesar de ser um capítulo teórico, eu menciono algumas aqui nesse encontro, não é? Por exemplo, aquela envolvendo o caso da Air France, que é do ano de 2006, né? Recurso extraordinário 161243, e a Air France simplesmente aumentou, né, o salário dos seus funcionários franceses, mas não equiparou os funcionários brasileiros que exerciam função idêntica, violando então a ideia do princípio da isonomia, né? E depois tivemos aquele caso do sócio que foi expulso da sociedade sem que a ele tivesse sido conferida ampla defesa, ou sequer a possibilidade do contraditório naquela expulsão da sociedade. O Supremo também determinou a aplicação direta de direitos fundamentais ali naquele caso. Então são dois casos importantes vindos da nossa jurisprudência, né, que são aqui importantes para a compreensão desse capítulo. Mas, do ponto de vista teórico, ainda sobre a eficácia dos direitos fundamentais, outro ponto que se destaca é a eficácia diagonal. A eficácia diagonal partiria, então, do reconhecimento de que, mesmo nas relações entre particulares, nós teríamos, por vezes, um certo desnível. Desnível porque os particulares não estão, eventualmente, numa relação simétrica. Há subordinação também nessas relações entre particulares. As relações trabalhistas e as relações consumeristas mostrariam isso. Então, essa nova leitura de eficácia dos direitos fundamentais, numa eficácia diagonal, representaria esse cenário de relação assimétrica entre particulares, em que há subordinação, tá? Para a incidência dos direitos fundamentais, o debate não é tão interessante, porque a eficácia horizontal já está consagrada. Mas, do ponto de vista teórico, mostrar que a relação entre os particulares não é necessariamente horizontal, porque há subordinação em muitas delas, isso facilita o processo, né, de reconhecimento de que os direitos fundamentais devem ser aplicados, inclusive de forma direta, de forma imediata. Eu sou uma entusiasta dessa posição, tá bem? É isso, eu acho que essa parte também da eficácia diagonal é outro aspecto que eu reputo como sendo bastante relevante aqui em nosso capítulo 4. É um capítulo mais curto, por isso esse encontro também fica mais curto, não é? Mas ele é a preparação ideal, a preparação exata para você depois encontrar com os direitos fundamentais trabalhados em espécie e entendê-los de uma forma um pouco mais adequada. Por exemplo, a discussão aqui sobre os destinatários dos direitos fundamentais. É algo absolutamente essencial, porque senão depois você inicia seu estudo dos direitos em espécie sem reconhecer, não é, que toda e qualquer pessoa, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa humana, é titular de direitos e garantias fundamentais. Então essa teorização geral é o que lhe prepara para o estudo posterior dos direitos em espécie. Reconhecer que brasileiros, natos ou naturalizados, estrangeiros que tenham residência aqui ou que estejam de passagem, ou seja, estrangeiros em trânsito, apátridas, há prefixo negativo, né? Apátridas, sem pátria, apátridas e até pessoas jurídicas sendo titulares de direitos e garantias fundamentais. Esse é um reconhecimento que a teoria geral lhe traz e que vai ser muito útil para os capítulos subsequentes, tá? Para quem tem as edições anteriores da obra, esse capítulo 4 basicamente não traz novidades, porque é um capítulo teórico, então ele não sofre muito com as alterações, as viradas paradigmáticas construídas pelo legislador e pelo Supremo. Ao contrário, ele se mantém. Então é aquele tipo de estudo que, quando você faz de maneira adequada, correta, empreende uma revisão efetiva, você leva aquilo consigo. Quem já estudou, por exemplo, destinatários de direitos e garantias fundamentais, acerta qualquer questão sobre esse assunto, porque sabe que pessoas jurídicas titularizam direitos fundamentais, não só de índole, por exemplo, procedimental, mas também direitos fundamentais de índole material, né? Desde que sejam compatíveis com a estrutura da pessoa jurídica, com a sua natureza. Estrangeiros, residentes ou não, estrangeiros residentes ou em trânsito, também são titulares de direitos e garantias fundamentais. Mais um detalhe central aqui, que eu acho que a teoria geral tem que deixar clara para você quando estuda esse tema. Todos são titulares de direitos e garantias fundamentais. Todos. Pessoas físicas, de qualquer nacionalidade, inclusive sem nacionalidade, que são os apátridas, e pessoas jurídicas. Mas ninguém titulariza todos os direitos e garantias fundamentais que nossa Constituição traz. Então, por exemplo, eu tenho, sim, restrição para o exercício de certos direitos, porque a Constituição exige, por exemplo, que o sujeito seja brasileiro nato para ocupar certos cargos. Exige que o sujeito seja brasileiro para poder exercer um direito X.
Exige que o brasileiro seja cidadão, esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos para ele poder fruir, por exemplo, o exercício de um outro direito Z. Então, todos são titulares de direitos e garantias fundamentais, mas ninguém titulariza todos, porque ninguém pode exercer todos os direitos, já que existem direitos que são específicos de estrangeiros. O artigo 5º, inciso 52 é um exemplo, quando diz que o estrangeiro, em regra, vai ser extraditado, salvo se for crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro é que faz jus a esse direito. Não é? Até o Estado é titular de direitos e garantias fundamentais. Vide, por exemplo, o artigo 5º, no inciso 25, sobre requisição administrativa. Aliás, a requisição administrativa se tornou um direito discutido de forma bastante incisiva agora neste período da crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, porque em algumas esferas da federação o poder público tentou estabelecer requisição administrativa, inclusive de respiradores, outros materiais hospitalares, né? E acabou que toda a questão foi discutida, está sendo discutida no judiciário. A crise, obviamente, foi judicializada, estamos acompanhando o Supremo e quando estivermos estudando alguns capítulos específicos aqui do Manual Juntos, eu vou ter que tratar disso, em especial alguns capítulos envolvendo direitos em espécie e também a organização do Estado, né? Teremos que falar dos problemas que, enfim, a crise desencadeou na federação. Mas para esse capítulo 4, então, os pontos centrais são esses, são teóricos. Não temos tantas decisões importantes do Supremo, mas essas que eu mencionei, eu reputo que são as centrais. O reconhecimento de que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que foram incorporados pelo rito ordinário, em razão do tema, têm status de norma supralegal, é a primeira decisão importante que esse capítulo traz. Eu creio que também aquelas duas referentes à incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, consagrando a ideia de eficácia horizontal de direitos fundamentais em nosso ordenamento. O caso da Air France, o caso do sócio que foi expulso sem exercer ampla defesa e contraditório, também são duas decisões que eu reputo relevantes. Por fim, no aspecto teórico, reconhecer as gerações, reconhecer as características dos direitos fundamentais, reconhecer a eficácia subjetiva e objetiva também seria relevante, mas em especial a eficácia diagonal, que é um ponto aqui que tem sido bastante abordado em prova, tá? Então, foi um encontro rápido, justamente porque também estamos num capítulo que é curto, como foi o da semana passada. Na próxima semana a gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque o capítulo 5 é um capítulo extenso, é um capítulo que trata de direitos e garantias individuais e eu tenho algumas atualizações para fazer, tá? Então, eu estou te esperando na próxima semana, porque na próxima semana temos atualização para fazer do ano anterior para este, porque o capítulo sofreu com algumas mudanças, não só legislativas, mas especialmente jurisprudenciais, advindas de novas decisões do Supremo. Eu vou encerrar esse nosso encontro, essa live fica gravada no meu Instagram, passa no Instagram da editora, vai para o canal do YouTube da editora e assim que eu encerrar esse encontro aqui, eu disponibilizo o cupom de desconto para quem tem vontade de continuar estudando esse livro conosco, mas ainda não adquiriu o manual e precisa então de um livro-texto de apoio. E eu estou comentando toda semana um capítulo específico, lhe dando dicas para você estudar. Lembre-se, isso aqui não é sala de aula, nós temos aulas em outros momentos, né? Nós temos encontros que são exclusivamente voltados para você entender o assunto em cursos. Eu leciono em alguns cursos, você pode me encontrar por lá para termos aulas juntos. Aqui eu quero traçar comentários específicos de cada capítulo, lhe mostrando a essencialidade deles. E eu vou encerrar dizendo algo relevante aqui para sua preparação. Esse capítulo 4 é importante para qualquer um que estuda direito constitucional. Talvez eu devesse ter dito isso no início aqui do encontro, né? Deixei talvez um ponto relevantíssimo para o final, você que ficou até agora comigo está se beneficiando também dessa minha análise. Não se estuda direito constitucional sem se conhecer direitos e garantias fundamentais. Não se estuda direitos e garantias em espécie sem ter uma boa base dos direitos e garantias fundamentais na sua perspectiva teórica, na sua perspectiva genérica geral, tá bem? Então, uma ótima semana de estudo para todos. Na semana que vem estamos juntos de novo e a gente segue, então, analisando capítulo a capítulo dessa obra. Um grande abraço a vocês todos. Muito obrigada pela presença nesse encontro. Eu já vou divulgar o cupom de desconto para você que quer fazer parte desse nosso grupo de estudos aqui do Manual de Direito Constitucional de minha autoria pela editora Juspódio. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!